Todo mundo precisa desenvolver tudo. Mas hoje eu estou aqui falando especialmente para as mulheres, porque eu posso falar o que é ser uma mulher que viveu boa parte da sua vida sobre a energia yin, negando constantemente o masculino, e um outro momento da minha vida em que eu trouxe muito o masculino, neguei o yin, e agora eu me sinto uma pessoa finalmente integrada nessas polaridades. Nada é perfeito, não existe um 50-50, você sempre vai ter um polo um pouco mais predominante que o outro. Mas fazer as pazes com o lado masculino e feminino é a proposta mais inteligente e inclusive a única proposta possível se você quiser viver uma vida verdadeiramente harmoniosa. Então vem comigo nesse trabalho rico, verdadeiro, profundo de verdade, que é o autoestima feminina nível 3. Se você não fez o nível 1, nível 2, não tem problema, você pode fazer, que ainda dá tempo, você pode vir direto e equilibrar o seu yin e yang comigo de uma forma muito acessível, que é o meu trabalho aqui como desprogramadora de crenças limitantes. As aulas vão começar no dia 1º de maio, mas fazendo a sua inscrição na pré-venda até o dia 30 de abril, você vai ter um desconto bem bacana, garante a sua vaga, já vai ter o link de acesso à sua área do aluno, tudo isso com esse desconto especial. Gente, vamos lá. Energias yin e yang e a confusão que esse negócio tem se tornado, a desinformação com relação a isso, né? E até alguns perigos realmente, né? Você tem que ser mais isso, você tem que ser menos aquilo, você tá muito isso, você tá muito aquilo, como se apontar algum pseudo desequilíbrio fosse fazer com que a pessoa fosse melhorar. Na verdade, não. Na verdade, as pessoas estão só reprimindo um lado e não melhorando o outro, né? E geralmente a pessoa fala, você tá muito masculina, ou você tá muito feminino, etc, etc. Aquela ideia faz com que a pessoa exatamente vá reprimir aquele lado, que às vezes é um lado mais aflorado, mais potente, mais natural da pessoa, e a pessoa acaba achando que tem alguma coisa de errado na personalidade dela. Então, gente, todo mundo tem um lado que vai prevalecer, porque isso a gente está falando de temperamento. Todo mundo vai ter um lado que vai prevalecer. Você entende? Só que quando você rejeita muito o outro lado, fica em desequilíbrio. Porque você não é uma coisa só, você não pode ser uma coisa só. Se você for só yang, você vai ter problemas. Se você for só yin, você vai ter problemas. Mas vamos olhar o símbolo do yin e do yang. Nós temos o branquinho e o preto. Só que dentro do branco tem o preto. Dentro do preto tem o branco. Mas não é na mesma proporção, senão ia virar uma bola cinza. Ninguém nunca pensou nisso, não? Que se fosse realmente tudo misturado, tudo igual, 50-50, ia virar uma bola cinza. Aí assim, qual que é o símbolo do yin e do yang? Ah, é uma bolota cinza. Mas não é uma bolota cinza. Então, você tem uma predominância. Você é mais yang ou você é mais yin. E isso é bom. É bom. É bom. Isso reflete a sua personalidade. Isso tem a ver com as ferramentas que você trouxe com você no seu temperamento, no mundo. Só que o que você não pode fazer é rejeitar, né, o seu outro lado. Você tem ele também. A bolotinha preta na branca, a branca na preta. Você tem, né? Então, a primeira coisa, a gente vai desmistificar isso. Que você tem que ser 50-50, tá? Tem uma carta no tarô, que é a carta da temperança, que eu acho ela é belíssima, né? Que é o arcano 14. E o arcano 14, no Osho, que eu também já coloquei esses símbolos aqui em outros vídeos, no Osho, ele vem como a carta da integração, que é a águia, que é o símbolo do yang, e o cisne, que é o símbolo do yin, né? Que é muito, muito, muito bonito. Então, o que a gente precisa fazer? Homens, mulheres, como eu falei no vídeo anterior, né? Independente de gênero, independente de orientação sexual, é perceber. Eu tenho os dois lados. Eu vou ter um dos lados mais
predominante. E esse um dos lados mais predominantes, geralmente ele tem a ver com a minha missão de vida, com as coisas que eu gosto, com o que eu sinto ressonância. Por exemplo, a minha predominância, ela é Yang. Só que hoje, com o trabalho que eu venho fazendo de entender esse meu lado Yin, eles conversam muito bem. Eu consigo ser predominantemente Yang sem danificar as relações, o trabalho. Por quê? Porque esse meu lado Yin, ele também está ativo, eu também escuto ele. Então eu sou uma pessoa que gosta do dia, que gosta de fazer, que gosta de acontecer, que gosta de acordar cedo, fazer um monte de coisa, muito ativa, tá? Criativa, inventiva. Então eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de estar sempre fazendo coisa. Só que hoje eu não me sinto uma pessoa impotente e fraca quando eu preciso parar. Você entende? O meu ego não usurpa o meu temperamento e me deixando frustrada quando eu não estou em posição de destaque ou de liderança. Eu consigo também ouvir mais. Por quê? Porque eu sei que eu preciso do lado feminino, eu preciso do Yin para trazer amor para minha vida, né? Então, o Yang, ele traz essa sensação de poder. O Yin traz essa sensação de amor. Mas um sem o outro é estranho. Um sem o outro traz desequilíbrio, tá? Por quê? Porque uma pessoa muito poderosa sem amor vira um déspota. E uma pessoa muito amorosa sem poder vira um trouxa. Gente, eu falei que eu ia generalizar e usar terminologias simples pra gente entender isso, tá? Então, eu tenho essa coisa. E essa coisa do Yang, olha só onde me coloca. Falando com a câmera, trazendo as pessoas, né? Sendo essa host. Então, eu consigo liderar. Então, faz sentido, gente. Se eu fosse uma pessoa muito mais in, eu não ia puxar tanto à frente das coisas para mim. Porque o Yang, ele vai na frente. Ele quer ser o primeiro. Ele fala, eu vou levar. Então, na faculdade, tinha que fazer trabalho em grupo, eu tinha essa impaciência com as pessoas que estavam enrolando. Eu queria terminar logo, eu queria apresentar. Então, se eu não fosse Yang, eu não ia conseguir uma série de coisas na minha vida que eu consegui hoje. Eu ia conseguir outras. Mas essas coisas têm coerência com uma pessoa que vai, que age, que tem essa postura de ir na frente. Entende? Essa coisa do cavaleiro, essa coisa da pessoa que conquista, porque o Yang é o conquistador em nós. Mas se eu for só a energia Yang, se eu desprezar essa parte amorosa, terna, paciente, tolerante do Yin, é a ansiedade, é dificuldade de relacionar, é um monte de coisa. Então, veja em você. Pode ser que o seu caso seja o contrário dos exemplos que eu dei até agora. Que você olha e fala assim, cara, todo mundo fala que eu sou lerdo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou muito aceitativo das coisas, mas assim, se eu não fosse assim, porque assim eu sempre fui e eu gosto de ser assim, eu não iria ser um excelente terapeuta, por exemplo. Eu não ia ser um excelente cuidador de idosos, sei lá, né? Tem profissões que precisam que você tenha esse aspecto acolhedor, gente. Não é o caso da palestrante. O caso da palestrante é jogar as verdades na cara, né? Então, eu sou bem mais palestrante do que terapeuta. Eu sou bem terapeuta, sou palestrante. É diferente? Então, pede esse destaque. Essa coisa da Bárbara para o outro. A coisa do Yin, não. O Yin pede acolhimento, trazer, às vezes nem uma palavra, silêncio, mas a pessoa acolhida. Então precisa que a pessoa seja receptiva. E para isso tem profissões que vão demandar mais o Yin, tem profissões que vão demandar mais o Yang. Só que você sempre precisa ter o pontinho do Yang no Yin, o pontinho do Yin no Yang, tá? Estou falando isso para você parar de brigar com a sua natureza. Esse é o primeiro ponto. Você vai parar de brigar porque você tem uma tendência, tá? E antigamente, o que se pensava? Homens são Yang e mulheres são Yin. Isso já caiu por terra há muito tempo.
Então a moral da história dessa primeira parte do vídeo é exatamente que o problema não é você ser um pouco mais uma coisa ou um pouco mais outra. Porque quando te dizem isso, que é o que tá, essas barbaridades, essas imbecilidades, tá? Desculpa dizer, mas é revoltante. O que acontece, principalmente no Instagram, TikTok, eu não entrei ainda não, mas dizem que tem muito. É falando assim, você tá muito isso, então você se reprime. Você começa a se reprimir. E aí a repressão, é o que eu falo, é um Freud básico, né? Isso que é o Freud básico. Você reprime quem você é. Ai, Bárbara, você fala muito. Se eu reprimisse que eu falo muito, eu não seria palestrante. Eu não me realizaria, eu ficaria doente. Porque quando você se reprime, você não se realiza. Né? Não, mas você tem que ser mais caladinha, mais quietinha. Porque isso é o que se espera de uma mocinha, sei lá o que, sei lá. Ou então o contrário. Nossa, o bonito é uma pessoa que se projeta. O bonito é uma pessoa que vai, que chega, que toma a liderança. Você é um pamonha, né? E aí você fala, é mesmo. E aí lá vai você forçar a fazer coisas, passando mal, coisas que te desagradam, que desagradam a sua natureza, recalcando o seu feminino. Gente, curar é a energia masculina. Entenda isso, pelo amor de Jesus. Curar a energia masculina ou curar a energia feminina não é reprimir o outro lado. Então eu acredito que isso aí já deve ter dado um alívio, pelo menos em algumas pessoas que estão assistindo, que deviam estar achando que tinha uma coisa errada, que tinha que reprimir porque estava too much, né? A Matrix adora falar que você tá too much, agitado, explosivo e controlador, ou que você tá too much, pamonha e lerdão e amoroso demais e bobão. Então, espero que isso já tenha dado um alívio para você, que você tem essa predominância de um dos lados. Tá. Tive um alívio, Bárbara, entendi, já identifiquei, o meu temperamento vai mais para esse lado, vai mais para aquele lado, mas como que eu faço então para começar a ativar esse lado que estava desativado, né? Esse feminino que é essa calma, essa doçura, essa tolerância, esse trazer o outro, essa receptividade, essa capacidade de criar conexão, da amorosidade, da paciência, da escuta. Como que eu faço isso? Ou então como que eu ativo e aceito mais o meu masculino, que é essa ação, essa iniciativa, essa coragem, essa ousadia, essa liderança, essa atitude, né? Às vezes essa questão de pegar o controle para si, pegar as rédeas das coisas. Como que eu faço? Você vai começar a se questionar. Por que que você não deu atenção para esse outro lado? Que às vezes é só uma falta de atenção, né? Por que que você não deu atenção para esse outro lado? Ah, Bárbara, exatamente porque eu estou num trabalho, numa profissão que me pede só o yang, me pede mais o yin. Então foi um descuido meu, eu estou muitos anos assim. Ah, não, Bárbara, é questão de família, né? Questão de família, foi muito exigido que eu fosse mais isso do que aquilo entrou. Ah, tá. Então você vai olhar, por que que você descuidou daquele outro lado? E em alguns casos, e eu sinto dizer, mas na maioria dos casos não foi descuido, não. Não é que a pessoa descuidou do lado feminino ou descuidou do lado masculino, passou batido. Não. A maioria dos casos é assim, rejeição. Eu não quero ser trouxa, eu não quero ser boba, besta, ser pisado, humilhada. E eu acho que uma pessoa é muito boba e vai ter problemas na vida. Então, eu tô rejeitando esse meu lado feminino. Eu não quero criar conexão com o outro. Eu rejeito porque eu tenho medo, eu rejeito porque me dá problema, eu rejeito porque eu vi o meu pai sendo pamonha, minha mãe sendo pamonha. Tá rejeitando. Você tá contrariando aquilo, não é? E a mesma coisa o masculino. Ah, não, eu vou pegar pra fazer tudo. Eu tô vendo um monte de gente sobrecarregada, que pega, que faz, que acontece, que tá se achando. Mas aí, ó, essas pessoas não conseguem um bom relacionamento. Ou falta amor pra essas pessoas. Elas conseguem ter um destaque, mas a que preço? Fica tudo sozinho. Não. Ou seja, qual é o conceito negativo que você tem sobre o yin? Qual é o conceito negativo que você tem sobre o yang? Então você já percebeu que esse vídeo foi feito de duas partes muito simples. A primeira parte para te aliviar de que você pode continuar sendo quem você é, e a segunda parte para te perturbar.
né? Para te perturbar. Que agora você está se fazendo essas perguntas. Quais são os conceitos negativos que você tem sobre essa energia que está faltando? E também a velha pergunta que a gente faz nesse canal: com quem eu aprendi isso? Quais os resultados de enxergar essa energia feminina ou masculina de forma negativa está trazendo para minha vida? Ou ainda, será que eu estou tentando ser uma coisa que eu não sou? Lembra, gente, cura não é sobre repressão. Cura é sobre entendimento, aceitação e integração. Deixe suas dúvidas, perguntas, sugestões e quaisquer insights que você tenha tido com esse vídeo. Indica, compartilha esse vídeo para esse amigo, para essa amiga que você sabe que está meio confuso sobre as energias. Um beijo e até o próximo.